E aí, tudo bem? Você sabe por que a competição de parkour não tem emplacado como em outros esportes? Embora o que eu falo no título desse vídeo seja sobre o parkour, o que eu vou falar aqui são princípios que podem ser aplicados em várias outras modalidades. Por que o futebol tem tantos seguidores? Por que o futebol tem tantas pessoas que gostam disso? E a ginástica, embora tenha movimentos muito legais, coisas muito bacanas, tem tão poucas pessoas adeptas e poucas pessoas também que acompanham e assistem isso na televisão. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar por que a competição do parkour é tão difícil de emplacar como em algumas outras modalidades. Então primeiro eu vou falar o que são as competições de parkour que tem hoje em dia e por que elas não conseguem emplacar tanto como em outras modalidades. Falando sobre competição de parkour, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é aquilo que eu falei no vídeo sobre a Federação Internacional de Ginástica e a comunidade do parkour. A comunidade do parkour está criando um tipo de competição, enquanto a Federação Internacional de Ginástica está criando outro tipo de competição. E quais são as diferenças entre eles? Existem basicamente três tipos de competições que foram criadas dentro do parkour. São basicamente como se fossem três submodalidades que tem ali dentro. Uma é parkour speedrun, que a ideia é você fazer um percurso de velocidade. O segundo modelo é o que eles chamam de skill, que é a questão de testar habilidades, desafios técnicos, desafios que às vezes vai depender um pouquinho mais da percepção da pessoa ali no local. São desafios que a gente costuma fazer no dia a dia dentro do parkour. E o terceiro tipo é o style, que é aquele que é mais parecido com a ginástica, que seria, por exemplo, a movimentação técnica, a conjunção de movimentos, a questão que vai analisar a conexão, que seria o flow, o grau de dificuldade dos movimentos que estão sendo realizados, entre outros aspectos ali dentro. Mas quais são as diferenças entre o que a comunidade do parkour está criando e o que a Federação Internacional de Ginástica criou? Na Federação Internacional de Ginástica, o parkour speedrun deles, que é um percurso de velocidade, é simplesmente uma linha reta com vários obstáculos no caminho, onde vão duas pessoas lado a lado fazendo o percurso ida e volta. É simplesmente um percurso reto, onde vai ter obstáculos fixos, sempre com um certo padrão ali, não tem muita variação naquilo, é simplesmente sobe e desce e passando por cima dos obstáculos. Enquanto a comunidade do parkour, nas competições que eles criam, utilizando percursos de velocidade, são sempre uma coisa bem parecida com o que é feito na escalada, onde você tem pontos que você tem que alcançar, por exemplo, dentro de uma superfície ou dentro de um local, e a partir que você completa esse percurso, de uma forma que cada pessoa vai criar o seu jeito de completar aquele percurso, porque você tem os pontos determinados para chegar, e assim você vê a velocidade, quem fez mais rápido esse percurso. Então só aí já tem uma diferença muito grande, porque nenhum está contando muita questão de adaptação ao ambiente, que é realmente o que o parkour prega, enquanto no outro está só a questão de você passar rápido os obstáculos, ou seja, simplesmente vai por cima e volta. Eu creio que as competições da FIG estão fazendo desse jeito porque tem muito pouco apoio dos praticantes ali dentro ainda. E os praticantes que têm voz lá dentro não conseguem falar muito o que deve ser feito no percurso ou coisas do tipo. Está sendo uma coisa bem criada só pelo pessoal da ginástica. O segundo modelo que tem também na comunidade do parkour e tem dentro da Federação Internacional de Ginástica é o style. O style ele é muito mais parecido com a ginástica realmente, porque ali você vai ter que ter certos critérios para avaliar, onde você vai ter que avaliar o grau de dificuldade da técnica, a execução que a pessoa está fazendo, a questão se a pessoa está fazendo aquilo com uma conexão legal ou não. Então é realmente o estilo da pessoa ao executar um percurso. E é o mais difícil, vamos falar assim, para avaliar, porque como o parkour é uma coisa muito ampla, como você pode julgar o grau de dificuldade de uma coisa ou de outra dentro de um percurso é muito difícil. Então eles têm que criar regras, e isso, criando essas regras, acaba aproximando muito mais da ginástica do que princípios do parkour, vamos falar assim. E o terceiro modelo de competição é o de skill, que é a questão de avaliar conceitos técnicos, é a questão de você fazer desafios que aparentemente olhando de fora não é tão chamativo assim, alguns são, outros não, mas são coisas que são difíceis tecnicamente, são aquelas coisas que a maioria dos praticantes passam mais tempo treinando. Vamos falar assim, é uma das modalidades e uma das formas que é mais específica do parkour mesmo. São coisas que não existem na Federação Internacional de Ginástica, porque é uma coisa muito específica do pessoal do parkour. A gente pode observar, é nesse ponto que a Federação Internacional de Ginástica está perdendo bastante também, porque eles não estão observando a comunidade e eles não sabem como as pessoas realmente treinam. E a maioria dos treinos as pessoas fazem isso, eles olham para um local, imaginam um desafio naquele local e depois começam a executar. E essas competições começaram a trazer esses elementos ali. A pessoa sugere vários desafios e as pessoas tentam completar eles. Então agora que eu já expliquei quais são os três tipos de modelo que são mais aplicados nas competições de parkour, então eu vou explicar o porquê o parkour não consegue ganhar tanto público ou tanta visão nas competições quanto tem em outras modalidades. Uma das primeiras coisas é que dentro do parkour
a própria comunidade e os próprios vídeos das pessoas praticando realmente na rua são muito mais visualizados do que as competições. As competições acabam sendo percursos repetitivos. As pessoas assistem aquilo, é a mesma coisa sendo executada, porque às vezes para executar um certo percurso, as soluções acabam sendo bem parecidas. Então, principalmente no de velocidade, é muito monótono ficar assistindo. Se você vai ficar assistindo aquilo 2 horas na televisão, vai ser 2 horas as pessoas fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo percurso. Então, imagina assim, para colocar isso em mídia, não vai ter tanto apelo para o público. Ninguém vai querer ficar vendo a mesma coisa sendo repetida várias vezes. Isso é um dos motivos que faz com que essas competições e esses vídeos não fiquem tão bons quanto são os que as pessoas fazem na rua, que são sempre diferentes, usando o criativo local, fazendo adaptação e coisas que você vê, tipo assim, você não imaginava a pessoa usando aquela estrutura para fazer aquele tipo de movimento. O segundo elemento, ele também tem a ver com ginástica e outras modalidades que são bem complexas. Quem está assistindo de fora não gosta de não entender o que está acontecendo, porque quando você está olhando, por exemplo, uma prova de ginástica, se você entende, você pode olhar lá e você vai achar que todo mundo está fazendo maravilhosamente os movimentos. Você fala, mas quem que está melhor? Quem que está pior? Ah, um fez duplo, outro fez triplo, mas o duplo de um foi com o pirueto, o duplo do outro não foi. Então, são coisas, são muitos detalhes que quem está assistindo às vezes não entende. Só quem é da modalidade ou quem gosta daquilo que entende o que está acontecendo. E, por exemplo, no futebol é muito fácil você saber se assim que você não entende, você não gosta de futebol nem nada, você olha para a tela, você olha para o que está acontecendo ali, você sabe que está ganhando, porque tem um placar lá no canto mostrando. Você sabe que um time tem que tentar fazer gol do outro lado. Então as regras são bem básicas, são bem simples. Se você olhar, por exemplo, numa corrida, você consegue ver quem está na frente e quem está atrás. Quem chegou primeiro ganhou, quem chegou atrás está em segundo, terceiro. Então você já sabe como é que é caracterizado e como fala, ó, aquele está na frente, não, aquele está melhor, não, esse aqui está saindo melhor. Tem muito mais fácil para quem está assistindo entender o que está acontecendo. E o ser humano, nós, qualquer pessoa em geral, tende a não gostar de coisas que tem dificuldade em entender, principalmente a princípio. Pois quando você está olhando para uma coisa e você não consegue entender exatamente o que está acontecendo ali, nosso cérebro, por proteção, tenta tirar aquilo da nossa frente ou tenta desviar o nosso foco para outro lugar, porque aquilo ali vai exigir um certo processamento. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais para falar, esse aqui está mais difícil, não, esse aqui foi melhor. Então esse é um dos motivos disso não emplacar tanto. Terceiro motivo, vamos mostrar, por exemplo, competições de CrossFit, que é uma modalidade que tem crescido bastante. Não está indo tanto para o lado olímpico ou coisa do tipo, mas é uma modalidade que cresce muito. A diferença nessa modalidade, que tem atletas que até vivem disso hoje, é porque o investimento nessa modalidade é muito alto. As pessoas que estão ali dentro têm um investimento muito maior. Para você fazer essa modalidade, você já tem que despender uma certa grana. Então, para você participar de uma competição, é comum que as pessoas estejam pagando de 300, 600, até R$1.000 só na inscrição para participar dali. Então, é uma coisa que já tem um público e pessoas que estão dispostas a pagar por um certo valor. Enquanto em certas competições do parkour, às vezes não tem esse mesmo investimento. Às vezes tantas empresas envolvidas e marcas envolvidas para poder promover aquilo para frente. O quarto motivo do parkour não emplacar tanto nas competições como em algumas outras modalidades é a questão visual. Quando você está olhando uma competição, quando você está assistindo alguma coisa ali, é legal que você queira ver coisas absurdas, que você queira ver certos movimentos que você já vê nos vídeos. Vamos falar assim, as pessoas já veem essas coisas no vídeo. Por que você vai querer assistir um vídeo da competição se dentro da competição não vai conseguir replicar a mesma coisa? E dentro disso está a questão de quando você está fazendo um desafio, principalmente quando vai falar competição de skill, certos desafios são bem difíceis, são tecnicamente bem complexos ali para a pessoa realizar, só que quem está de fora não entende o grau de dificuldade. Você olhando para aquilo ali, você não entende o esforço que a pessoa tem que fazer para realizar certo movimento. E observando de fora não é tão legal. Os melhores movimentos do parkour, muitas vezes eles não são tão legais visualmente, eles são muito mais legais de você sentir. Por isso encontros de parkour são tão legais, porque você não vai lá só para poder ver movimento, você vai lá para sentir na pele aqueles movimentos, passar por aqueles desafios, passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Nesse vídeo eu não estou falando que sou contra a competição e que não apoio o que as pessoas estejam fazendo. Eu só falo que tem que ter modificações dos modelos que as pessoas estão aplicando para que isso seja financeiramente interessante para quem está participando, não só o atleta, mas também as empresas que vão investir em cima disso. Porque para ser um esporte de rendimento, onde vai ter investimento em cima, o esporte ali não deve ser mais pro praticante. Você entende que quando você está fazendo um esporte ali de alto rendimento, você já não está fazendo aquilo ali para você só.
Você está fazendo aquilo ali para o público que vai assistir. Então, o mais importante é que o público que vai assistir ali esteja gostando, esteja entendendo e que ele sinta parte daquele processo. E só assim vai ter investimento das empresas para que aquela competição vá para frente. E por isso eu acabo gostando muito mais dos encontros de parkour, de eventos onde você leva para as pessoas conhecimento, onde as pessoas participam dali, aprimorando a sua capacidade, aprendendo novas habilidades, até vendo pessoas muito experientes no mesmo evento praticando junto, mas que principalmente esteja sentindo na pele como é passar pelo desafio. Porque o mais legal é esse, não é você ficar observando. O mais legal de você fazer um movimento ali é você estar fazendo ele realmente. Não é você ver uma pessoa fazendo ali. Vendo a pessoa fazendo é legal. Você olha assim, ó, bacana. Mas na hora que você faz, aí você entende o grau de dificuldade. Você entende o grau de realização da pessoa por ter completado aquele desafio. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo. E se você quiser começar a experimentar o parkour, tá começando do zero, não sabe onde começar, eu tô criando uma série sobre os elementos básicos do parkour, onde você pode sentir na pele, experimentar o que é fazer na prática e sentir que é diferente realmente de assistir um vídeo. É muito mais legal você estar ali na prática fazendo. E coloca nos comentários o que você prefere assistir, um vídeo de uma competição de parkour ou os vídeos que já existem dentro do parkour. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Sway.